Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 17. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 17. Quer fugir do medo? Separe Cristo na sua alma. Quer fugir do medo? Separe Cristo na sua alma. Diz assim a palavra de Deus, aliás, em continuidade ao que eu já venho pregando já há alguns meses, mesmo às vezes alternando com outros assuntos. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui está a frase do título. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo me oriente no que devo dizer e que possamos aprender de uma maneira profunda que vai ser colocado aqui, porque é a Tua própria palavra que vai ser exposta. É para louvor do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Para os que estão acostumados a me ouvir, não é difícil perceber que é um texto muito grande para aqueles que eu estou acostumado a desenvolver. Eu gosto de desenvolver textos pequenos para detalhar. Então, peguei aqui um texto grande, por opção. Poderia separar isso aqui em várias pregações, mas eu queria que ficasse com vocês a carga de exortação, de viver prático, que Pedro joga aqui neste texto. É uma carga pesada, uma dose maciça de injeção, de exortação para um viver cristão. Pense em prática ao longo desta pregação. Pense em vida. Pense em relacionamentos, porque é o que Pedro fala aqui. Então, de propósito, eu vou correr um pouco mais do que costumo fazer nas palavras, nas frases, obviamente para que não fique muito extensa a pregação, e dando uma visão mais panorâmica um pouco do que está aqui colocado. O fato é que, após falar aos crentes como cidadãos, aos servos, às mulheres, aos maridos, conforme vimos em mensagens passadas, Pedro agora se dirige a todos, sem distinção. E ele inicia com 6 conselhos práticos envolvendo
relacionamentos pessoais. Parece que ele inicia pensando no relacionamento entre os próprios irmãos e depois generaliza para, de uma maneira geral, na vida. Muito rapidamente, ele sugere que todos sejam de igual ânimo. Na versão corrigida tem do mesmo sentimento. A ideia aqui é de união entre os irmãos, de olhar para os mesmos pontos, para os mesmos objetivos. O Novo Testamento fala muito da importância da união entre os irmãos, da união numa igreja, mostrando o quanto Deus valoriza isto. Como eu falei, bastaria esse tema para parar tudo e aprofundar na questão da união, que é um mundo, em termos de exploração que poderíamos fazer de passagens e a doutrina da união da igreja e tudo, mas eu não vou fazê-lo. Então, como eu falei, uma carga pesada de exortação de Pedro. Primeiro, união. Pense em união quando você pensar na sua igreja e no seu relacionamento com os irmãos de lá. Segundo, compadecidos. Outro tema vastíssimo. Ter compaixão está fora de moda. Numa época de muita racionalidade, muita competição, muita frieza. Se alguém erra, pague pelo erro. E se o erro dele me atingiu, vou cobrar. E se não quiser pagar, processo. Pouco espaço, muito pouco espaço, para tentar compreender as circunstâncias dos outros. Muito espaço para compreender as suas próprias circunstâncias. Tudo o contrário. E Pedro fica aí, lembrando, compaixão. É muito importante a compaixão. Será que é? Quer fazer uma pequena experiência? A falta de compaixão na sua vida? Imagine Cristo sem um mínimo de compaixão por você. O que ficou? Então, o que ele exerceu sobre você foi compaixão. É bom, né? É bom comemorar a ceia, como acabamos de fazer, cantar sobre a compaixão de Cristo, dizer que escapamos do inferno por causa da compaixão de Cristo. Bom demais, eu também acho. Agora, na hora de você exercer compaixão, você é lerdo nisso aí, e você nem percebe a falta que a sua compaixão vai fazer noutra pessoa. A minha tentação aqui é grande de aprofundar em cada tema desse, mas não posso, vamos para frente. Então, compaixão, exerça compaixão. Fraternalmente amigos, é o terceiro conselho sobre relacionamento, uma expressão gostosa, não uma amizade qualquer, mas uma amizade que ele qualifica como uma amizade típica de irmãos, fraternal. Então, coisa bonita é uma família unida, e coisa triste, ao contrário, é uma briga de irmãos de sangue, uma coisa deprimente. Pois nós somos irmãos, não de sangue, mas de espírito, que é mais forte ainda. Pode parecer difícil entender isto. É mais forte a nossa ligação com o irmão na fé do que com o irmão de sangue? É, no sentido talvez difícil de perceber, de nós compreendermos, porque entra em valores espirituais, valores eternos, e o aspecto de uma fraternidade de sangue é no dia a dia, nascemos vendo aquele irmão, o outro e a família, é muito forte. Então, para dizer que um é mais forte do que o outro, fica parecendo esquisito, mas não é mesmo mais forte. Basta ver que há irmãos de sangue que nem se dão, são brigados, e se um for crente e o outro não é, vão passar a eternidade longe um do outro. E os irmãos de espírito em Cristo estão juntos em Cristo e vão passar toda a eternidade juntos. Então não é muito difícil notar que realmente o outro laço é muito mais forte. E nós devemos saber disto, entender isso e tentar elaborar, viver como sendo fato, que de fato isto é. Não somos filhos de mesmos pais pecadores, mas do mesmo Pai Celeste, puro e santo. Então esse laço fortíssimo, fraternal, deve caracterizar a nossa amizade. Todas as características de uma boa amizade
devem estar presentes no relacionamento com os irmãos da nossa igreja. Sinceridade, interesse, compaixão e todas essas virtudes. Eu quero dar uma ressalva aqui. Há um aspecto que, sem dúvida, dá muito brilho a uma amizade, mas eu confesso que não vejo necessidade de estar presente em toda amizade na igreja. É a simpatia, a atração de personalidade. Não é obrigatório, nós temos personalidades diferentes, temos jeitões diferentes. Então você pode ser amigo de alguém, amar alguém e ser fortemente unido espiritualmente com alguém e não ter toda aquela simpatia, aquela facilidade de relacionamento. Não há problema, é uma questão mais pessoal isso do que espiritual. Então, se há irmãos com os quais nós não simpatizamos tanto no dia a dia e com os quais os relacionamentos não são tão fáceis, não significa que está impedida aqui uma boa amizade, uma amizade de irmão em Cristo, de um amor sincero, de uma ajuda mútua, absolutamente. Como eu falei, a amizade, o aspecto de simpatia na amizade é importante, dá brilho e dá sal, dá gosto, sem dúvida, mas não compromete a nossa fraternidade cristã se não houver tanta simpatia. Misericordiosos é o quarto conselho que Pedro dá. Bom, já falou em compaixão, né? Então compaixão é a mesma coisa de misericórdia. Não é exatamente, não, parece, mas a misericórdia ela é mais prática do que a compaixão. É como se fosse misericórdia, compaixão em ação. É a compaixão trabalhando, como se a compaixão viesse de dentro e a misericórdia fosse um complemento. Tudo que eu falei para a compaixão, obviamente, é válido aqui. Nós somos fracos na compaixão, somos fracos na misericórdia. Claro, se um gera outro. Então, procurar sempre nos lembrar do sacrifício pelos outros, se assim for preciso, para exercer misericórdia. Temos que ser misericordiosos. Deus quer assim. Temos que buscar ser misericordiosos. Você tem que ter coragem, olhar para um espelho, para os seus olhos e pensar assim: eu sou misericordioso. Eu sou um cidadão misericordioso. Eu sou uma cidadã misericordiosa. Olhando para os seus olhinhos lá no espelho. E a resposta tem que ser: sou. Tem que ser. Bom, eu poderia ser mais. Tudo bem, se esforce, peça a Deus, decida, aprofunde nisso. Mas a resposta não pode ser só não, infelizmente só não, pois você está desenquadrado com o que Deus quer para você. Porque não é nem para piscar numa resposta dessa. Você é misericordioso? Sou. Não no sentido de arrogância, que eu sou o máximo, sou misericórdia em pessoa. Não, não é assim. Mas dizer assim, no mínimo, sim, eu levo a sério a necessidade de ser uma pessoa misericordiosa. É isso que eu estou dizendo. Eu levo a sério. Sou muito menos do que deveria e do que gostaria, mas eu levo a sério. E eu luto por isto. Pelo menos isto, irmãos. Mas será que nós podemos ao menos olhar um segundo nos nossos próprios olhos, sem baixar e dizer, estou longe, e vou continuar longe? Isso é trágico. Humildes, só humildade, o assunto humildade também já é um universo em si próprio. É muito comum nos aconselhamentos pastorais os irmãos reconhecerem na hora de um aperto. Geralmente quem vai para o aconselhamento pastoral não é porque está muito feliz, não. Aliás, eu até reclamo às vezes: gente, vocês vêm falar comigo quando está a maior bronca na vida de vocês. Como é que estão as coisas? Estão ótimas. Por que não me disse? Deixou só pensando no seu problema, orando por você, triste, angustiado. Me diga quando as coisas melhoram, por favor. Mas o fato é que quando está lá no aperto, é bem mais fácil reconhecer, sabe o quê? Que o orgulho atrapalha. Isso eu entendo bem, porque eu reconheço que o meu orgulho me atrapalha também, todos nós. Orgulho.